Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula. Na última aula a gente aprendeu, né, a fazer a comunicação do nosso PC com esse Power Pen aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse Power Pen aqui, eu desenvolvi algumas telinhas nele que eu estava fazendo uns estudos, né? Então eu tenho uma telinha aqui, por exemplo, comunicação a PC, tenho uma telinha aqui comunicação MQTT, tenho uma telinha aqui comunicação Modbus. E qual é o objetivo dessa aula? Nessa aula eu quero mostrar para vocês como eu posso configurar um acesso remoto a esse computador aqui, né? A esse Power Pen aqui, que é uma IHM com PC integrado, tá? Então, imagina que você tem lá um chão de fábrica, né? E você de repente precisa acessar remotamente para poder visualizar um status de algum dispositivo, até mesmo fazer um diagnóstico de manutenção. Então eu vou mostrar para vocês como configurar, né, um servidor VNC diretamente no painel sem estar utilizando nenhum tipo de software no painel, tá? Porque esse é um recurso que já vem integrado nos dispositivos da BIR, tanto os CLPs, quanto os PCs, quanto os Power Panel, todos eles já vêm com esse recurso. Então, após a vinheta, a gente vem na tela do meu computador e a gente vai demonstrar para vocês como acessar esse Power Panel aqui via VNC. Então, vamos lá. Beleza, galera, vamos lá então. Já estou aqui na tela do meu computador, né? Na última aula a gente aprendeu como estabelecer a comunicação entre o nosso controlador e o nosso PC aqui rodando o Automation Studio. Então, uma vez que a gente já tem essa comunicação, né? A gente pode fazer as configurações que a gente precisa e descarregar para o controlador. Para fazer essa configuração de acesso remoto, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa ter pelo menos uma tela desenvolvida aqui no controlador. Lembra que eu falei para vocês que na BIR as telas de visualização, né, que a gente pode colocar tanto numa IHM quanto no sistema supervisório são desenvolvidas no controlador e elas ficam no controlador. Então, basicamente, podemos dizer que o conceito de IHM aqui na BIR é como o conceito de um monitor num computador. Na verdade, né, o monitor ele só reproduz a imagem que está vindo do computador. Então, é como se fosse isso. Tá? Então aqui eu já tenho uma parte que eu chamei de visualização e aqui eu já tenho aquelas telas que eu mostrei para vocês lá no meu Power Panel rodando. Tá? Então eu vou usar essas telas que estão salvas aqui para poder acessar remotamente. Eu faço o acesso via VNC. Tá? Eu vou habilitar um servidor VNC aqui no nosso controlador, beleza? Então uma vez que eu tenho essa tela já desenvolvida, fica tranquilo que mais para frente no treinamento, a gente vai ter uma parte que eu vou falar sobre visualização, eu vou demonstrar como você insere, né, esse objeto de visualização e como você desenvolve algumas coisas aqui. Tá? Eu não vou fazer um curso específico de HM aqui na BIR, mas a gente vai ver algumas coisas legais aqui mais para frente, tá bom? Mas vamos lá. As configurações a gente vai ter que acessar a aba física, né? A maioria das configurações que a gente faz aqui na Physical, e você vai procurar a interface Ethernet do seu controlador. Como eu falei, né, praticamente os controladores sempre têm uma interface Ethernet. Você vai clicar com o botão direito para poder acessar as configurações da interface Ethernet. E uma vez feito isso, a gente tem aqui os parâmetros conforme a gente já viu em outras aulas. Tá? Onde é o servidor VNC aqui? Ele fica logo abaixo aqui, ó, dos parâmetros do ANSL. Tá? Então logo abaixo você tem aqui, ó, VNC Service. Aí se você reparar, ele vem desabilitado, tá vendo que ele tá um cinza clarinho, tá meio achurado? Aí tu fala, Rodrigo, como é que eu faço para habilitar ele? É muito simples, você só precisa clicar em qualquer uma das opções que tem aqui e fazer qualquer alteração, tá? Por exemplo, eu tenho que associar, conforme eu falei, né, para vocês, as telas que eu tenho desenvolvida para poder acessar via VNC. Onde eu faço isso? Ele tem aqui um chamado VC Mapping, e nesse VC Mapping ele tem um VC Object Name. Então se eu clicar aqui no campo dele, ó, ele vai abrir aqui para me pesquisar e vai aparecer aqui as telas que eu desenvolvi. No caso, eu chamei lá de visualização, ele abreviou para visual. Quando eu selecionar isso e clicar aqui fora dele, vocês reparem que agora, né, ele habilitou o servidor VNC. Tá? Você vê que ele ficou escuro, né, ficou pretinho direitinho. Então agora eu já associei aqui as minhas telas. Tá? E
ele já está habilitado. Ele até criou já um outro aqui embaixo, o VNC2, mas eu não vou usar. Eu posso criar mais de um servidor VNC, tá? Se eu quiser, por exemplo, ter... Imagina a situação, você tem várias EHMs, né? E várias EHMs associadas ao seu controlador. Então, de repente, você quer ter um acesso para cada EHM individual. Então, você pode criar vários servidores VNC e ir associando ao projeto da EHM específica aqui, tá? Então, é bem interessante, tá? Esse desenrolar aqui da BIR. Uma coisa que a gente vai verificar, autenticação. Recomendo sempre que vocês habilitem aqui a autenticação, tá? Para que se você não habilitar, qualquer pessoa vai acessar as IHMs aí. E aí você tem dois tipos de autenticação, somente de visualização e visualização em controle. Então você vai criar duas senhas. Então vamos, por exemplo, imaginar que a gente tem uma senha só de visualização. Seria, por exemplo, sei lá, para o operador. Ó, operador. Então eu vou botar que a senha é operador. Ou então eu vou botar só opera. Bota operador completo. Então a senha operador vai ser para qualquer um visualizar. E a senha, por exemplo, manutenção. Claro, né? Você não vai botar essa senha boba igual eu estou colocando aqui. Eu botei a mais. Vou botar só manutem. Tá? Ele tem limitação de caracteres. Você não vai botar uma senha fraca como essa aqui, né? Você vai botar uma senha direitinho para ninguém acessar. Mas importante que você saiba que tem uma senha só para visualização e uma senha que você pode visualizar e controlar. A porta que vai usar, a gente pode deixar o padrão do VNC 5900 e aqui você pode escolher quantas conexões simultâneas você pode ter. Tá? Ele normalmente vem um, mas você fala, eu quero permitir que tenha duas conexões, você pode mudar. Ó. Eu quero que sejam 4 conexões, você pode mudar. Então você faz o controle, eu vou deixar como um mesmo. O refresh rate eu vou deixar como 1000 e o timeout como 4 segundos, tá bom? E se você quiser dar um título a essa conexão, você pode dar também, sei lá, IHM rede. Então, você bota lá o título que você quer, beleza? Para você poder identificar a sua conexão. Então, uma vez feito isso, eu já tenho aqui o meu servidor VNC totalmente configurado e pronto para operar. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos salvar aqui o projeto. E eu vou transferir isso para o meu controlador. Quando eu botar para transferir, ele vai fazer o build, tá? Mesmo eu não clicando aqui no build, ele sempre faz o build antes, ele sempre reconstrói o projeto, né? Aí é aquele processo que eu falei com vocês já que é o motivo de você não conseguir fazer o upload do projeto da BIR. Ele vai pegar o projeto, vai compilar ele totalmente e vai meio que criptografar ele, né? E aí ele joga para dentro do controle lá do controlador só o projeto compilado. Ele não vai mandar esse projeto editável aqui. Então, deixa ele analisar aqui o projeto, fazer todas as verificações que ele precisa e aí ele vai jogar isso lá para dentro do nosso controlador. Tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Já está gerando os arquivos. E vamos aguardar para poder depois a gente fazer o teste, né? Para ver se realmente está funcionando. Eu vou testar com vocês essas duas situações aqui. A senha de visualização e a senha de controle. Para a gente ver se está tudo certinho. Isso aqui é um recurso muito utilizado, tá? A BIR na exclusividade dela, né? Tem muitas automações. Só que essa forma de fazer da BIR eu acho muito interessante, tá? Ainda mais essa questão de você ter vários servidores VNC no mesmo lugar, tudo direcionado pelo controlador. Acho que é muito legal essa forma de trabalhar deles. E essa facilidade de você habilitar. Vocês viram que quanto que eu demorei para configurar isso aqui? Nada, né? Foi simplesmente muito rápido fazer essa configuração aqui. Só demora um pouquinho para fazer essa parte de compilação, né? Mas é necessário. Enquanto ele está compilando aqui para a gente não perder muito tempo, eu vou pausar aqui. Quando ele estiver terminando de compilar aqui, eu volto para a gente não ficar perdendo muito tempo esperando ele compilar. Então, beleza? Ele terminou de fazer a compilação aqui, né?
ele detectou a diferença, eu vou transferir aqui agora aquelas configurações que a gente fez. Ele não vai reiniciar o controlador, né, porque não fiz nenhuma alteração no hardware. Então, ele finalizou, certo? Então, teoricamente, agora a gente tem um servidor VNC habilitado para o nosso Power Panel. E como é que eu vou testar isso? Para testar isso, você precisa ter um software cliente VNC, né? Aí você pode baixar um Real VNC, alguma coisa do tipo. Eu tenho aqui no meu computador instalado um VNC View. Eu vou abrir ele. E como é que eu faço para acessar ele? Simplesmente, né, eu vou colocar o endereço do meu dispositivo, que no caso é esse aqui, né? Ó, do meu Power Panel aqui é 192.168.070 e vou colocar no cliente aqui, ó, 192.168.0.70 e vou mandar ali estabelecer a conexão. E aí, o que aparece? A primeira conexão aqui, né? Ele diz que a conexão com esse VNC não é criptografada, tá? E aí eles vão pedir para as suas credenciais, né? As credenciais são o quê? São o usuário e senha que a gente criou. Então eu dou um continuar e aí ele vai me pedir, né, só a senha. Então vamos fazer primeiro aquela senha lá que eu botei, acho que era manutem, né? Foi essa aqui que eu botei, né? Manutem, que era a senha de manutenção. Então vou dar um OK e olha só. Eu estou agora dentro do meu controlador aqui, tá? Estou dentro do meu Power Panel aqui na tela que eu desenvolvi para ele, ok? Então, ó, eu posso navegar por aqui, por exemplo, vou lá naquela tela do Modbus, que é aquela que eu falei, né? E vamos ver se eu posso comandar. Ó. Então, aqui na minha simulação, eu tenho um set point aqui de velocidade, tá tudo parado, né? O pointer aqui está parado, e eu tenho um comando aqui e o status do motor está off. Eu vou dar um on aqui, então, ó, passou para on e está funcionando. Então eu tô realmente acessando a minha IHM aqui, né, meu Power Panel, e estou fazendo um acesso remoto via VNC. Tudo isso aí configurando somente lá o servidor VNC do meu controlador, certo? Então posso vir nas outras telas também. Posso mexer aqui, clicar nos botões. Beleza. Vamos na outra tela. Então estou navegando aqui normalmente. Ó, habilita pub, publisher, tá aqui comunicação MQTT, tá? Então tá funcionando normalmente aqui as minhas configurações, ok? Então beleza. Então agora vamos testar. Agora eu vou encerrar essa aqui, eu vou sair dela. E agora eu vou fazer o seguinte, toda vez que você quiser acessar, você clica 2 vezes. E aí agora vamos testar a outra senha. Eu vou botar agora aqui operador. Foi a outra senha que eu botei. Operador, ok. Então agora eu acessei como operador. Vamos ver na tela do Modbus. Por exemplo. Aí aqui, ó, eu não consigo nem entrar nas telas, tá vendo? Eu não consigo nem clicar nos botões. Ó. Então, ó, tô clicando aqui e não consigo acessar. Então, se você botar a visualização, ele só vai entrar na tela inicial e não vai deixar ele ir para outras telas, porque se você tiver que navegar por botões assim, você não vai conseguir, tá? Então, tá aí a diferença dos dois modos que você tem lá de configuração aqui, beleza? Aí ficou salvo aqui agora. Então, se eu tivesse outras aqui, eu poderia ter, cada vez que eu tenho aqui, por exemplo, um Orange Pi que eu acesso, né? Então ele vai ficando salvo aqui no nosso VNC. Se você já usa o software do VNC, você já conhece como é que funciona o cliente VNC, tá? Basicamente é igual para todos. Então agora eu já tenho, por exemplo, um acesso remoto à minha HM, tudo isso configurando apenas o servidor VNC direto aqui no meu dispositivo, beleza? E aí lembrando, né, de não esquecer as senhas e botar senhas seguras para que qualquer pessoa não saia acessando as tuas aplicações, né? Mas beleza, galera. Isso aqui foi a primeira parte que eu queria passar para vocês nessa aula, né? Mas ainda não acabou não, ainda vou mostrar mais uma coisa muito interessante. Já que a gente está falando de acesso remoto aqui no BIR, a gente ainda tem uma outra solução também de acesso que eu acho muito interessante aqui na nossa aplicação. Tá? Eu quero estar mostrando para vocês aqui
que eu acho que é pertinente ao assunto, tá bom? Essa outra configuração, ela fica aqui na parte dos controlador mesmo, tá? Não é na porta Ethernet. Você clica na configuração dele e você pode... Geralmente é uma configuração que já vem habilitada, mas eu vou mostrar para vocês onde fica, para que se depois vocês precisem saber, se caso de você esteja desabilitado, vocês sabem onde habilitar. Os controladores BIR, eles possuem um acesso via HTTP, né, via web browser, tá? Para você fazer diagnóstico do seu dispositivo. Então, nesse diagnóstico você vai conseguir ver, por exemplo, a capacidade da CPU, quanto que está usando de memória, você pode ver o estado dos I/Os, você pode ver o estado das conexões, são uma série de diagnósticos que vocês podem ver. Se você estiver utilizando o Motion, você consegue ver lá as informações dos seus servos, você consegue ver informação da tecnologia MAP, se você estiver utilizando, tá? Isso é uma página de diagnóstico, e essa página de diagnóstico, ela fica aqui embaixo. É esse cara aqui, ó, é o System Diagnostics. Normalmente ele já vem habilitado, tá? Então ele vem aqui, ó, Activate System Diagnostic, é o chamado de SDM, ele tem que estar em ON. Se o teu tiver em OFF, é só você habilitar. E você pode fazer uma customização aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é esse cara aqui, ó, Activate System Diagnostic, SDM. E como é que você acessa esse cara? Para acessar esse cara é muito simples. Eu vou abrir aqui um navegador, vou abrir aqui o Firefox, mas pode ser qualquer navegador que você tiver aí, tá? Para você acessar esse cara, você pode acessar até via celular, se você estiver conectado na mesma rede que o controlador, tá? Para você acessar, você bota o endereço http, não é https, tá? É http, // Aí você vai botar o IP do seu dispositivo ou o nome dele, né? Dependendo da sua configuração aí. O meu tem os dois, mas eu vou pelo IP, tá? Então eu vou botar 192.168.070. Aí eu vou botar uma barra e vou escrever SDM. Quando eu escrever SDM, der Enter, ele vai me direcionar para a página de sistema de diagnóstico do meu controlador, tá? E aqui ele tem essa interface bonitinha gráfica e também tem a lista aqui do lado, tá? Esses menus aqui é a mesma coisa que tem aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o tipo do meu dispositivo, ele fala qual é o modelo, qual é o hostname dele, tá? Eu poderia acessar ele com o BR-automation, em vez de botar aquele endereço IP aqui. Também acessaria do mesmo jeito. Aqui ele vem dizendo informação do hardware, tá vendo? Tá dizendo que tá ok. Se eu tivesse com o Motion aqui, ele estaria dizendo para mim sobre os eixos e até se tinha erro. O status da minha aplicação está ok. E a minha CPU está em modo Run, tá? Existem muitas coisas aqui, eu não vou falar tudo. Eu vou apenas fazer um overview com vocês aqui, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, tentem acessar aí no Automation Studio de vocês e dar uma olhada. Então vamos entrar aqui na parte do Target e vamos olhar o que tem aqui para a gente poder visualizar. Essa parte aqui é muito interessante, tá? Para vocês fazerem um diagnóstico inicial. Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui uma informação geral do nosso sistema. A gente diz aqui o modo de operação da nossa CPU, está em RAM. A gente consegue ver a temperatura da nossa CPU, tá? Tá vendo aqui o valor em cima, tem em Fahrenheit em graus Celsius. Você consegue ver quanto que a sua CPU está usando de carga, de corrente, né? Você tem aqui o Target Time, isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é bom estar sempre atualizado, por quê? Porque aqui tem uma parte de log, e o log é baseado nessa data e hora aqui. Tá? Então, quando você vê lá os seus logs, você vai ver pela data e hora da sua CPU aqui. Aí o time zone, a versão do software, se você precisa saber, eu quero saber, eu tenho de repente você tem um dispositivo aí, porque é interessante você saber isso, tá? Que de repente você tem um dispositivo aí que está na sua planta. Você sabe que tem várias versões do Automation Studio e você não consegue associar dispositivos se você estiver com a versão errada, tá? Então, de repente, é legal você olhar aqui e ver qual é a versão que ele está utilizando, o runtime dele, para você saber se a versão do Automation Studio que você tem vai poder acessá-lo ou não. Legal? Aí aqui você tem o hostname, algumas informações da CPU, tá? O que está habilitado e desabilitado nela. E aqui você tem a parte das interfaces de rede, ó. A interface 1, né, que é a PowerLink, que está desabilitada, e a 2, né, que é a Ethernet que a gente está usando. Aí vocês veem aqui as configurações dela, tá? Isso aqui é a parte geral, né? Aí temos a parte de memória. Aí na parte de memória a gente consegue ter uma visão geral da memória, das memórias que tem na CPU, tá? O CF card se tiver ou HD, no caso do meu PowerPen aqui é HD, né? Ele não tem CF card.
aí total de capacidade, número de partições, os setores que estão sendo usados, e aqui você consegue ver detalhado, tá? O consumo, né? O que está sendo usado de cada parte da sua memória, da memória DRAM, da memória SRAM, tá? Você tem aqui a parte de temporização da CPU, que é o timing. Beleza? Você consegue verificar os ciclos, como é que estão configurados. E você tem aqui o CPU Usage. Tá? Aqui a gente consegue ver, né, a carga da CPU que está sendo usada. Você tem na minha aqui eu tenho uma média de 39% da CPU sendo usada e no máximo chega a 42%. Então está muito bom. Eu estou usando menos da metade da capacidade da minha CPU aqui. Tá? Então você consegue saber, né, se o teu programa está otimizado ou não olhando por aqui. Beleza? Então vamos voltar aqui no SDM. Eu poderia navegar por aqui, mas eu vou voltar lá pelo SDM. Aqui a gente pode ver a parte de hardware, tá? Essa parte de hardware aqui é muito legal para você pegar diagnóstico, por exemplo, se aqui, nessa primeira etapa aqui, vai aparecer a árvore dos teus equipamentos. Então, por exemplo, eu tenho o Power Pen aqui, tenho as 3 interfaces. Se eu tivesse mais dispositivos pendurados aqui, por exemplo, se eu tivesse um módulo remoto na interface F5 aqui, na X2X, né? Ele aparecer aqui. E aí você consegue clicar, por exemplo, em cada interface e ele te mostra aqui embaixo, se você clicar no maisinho, as entradas e saídas dele. Tá? É que no meu aqui no caso eu não tenho um módulo de entrada e saída nele, né? Mas por exemplo, se na X2X aqui tivesse um módulo de entrada e saída aqui pendurado nele, você ia conseguir ver aqui o estado das entradas e das saídas. Então se por exemplo você tem uma saída em curto, você tem uma entrada em curto, se tem algum problema no hardware, você consegue identificar por aqui, ele ia te mostrar certinho lá, a saída 1 em curto, por exemplo, tá? Ia estar vermelhinho lá, ia estar dizendo que está em falha. Então é uma parte bem interessante essa parte do hardware aqui, eu gosto bastante, porque ajuda bastante você a estar identificando de forma rápida e precisa se você tem algum problema em algum componente da sua estrutura aqui de rede. Beleza? Até mesmo uma falha de comunicação, né? De repente você tem um dispositivo que não está comunicando, ele aparecer, em vez de estar assim verdinho, ele tem um pontinho de interrogação amarelo. Tá? Então ajuda bastante isso aqui no primeiro momento, tá? Você está tendo um problema na sua rede aí e você não sabe qual dispositivo está te dando dor de cabeça. Você pode abrir esse SDM aqui e olhar por aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem mais de interessante aqui. Então a gente viu aqui, né, o target, o hardware, vamos ver a CPU. Acho que o CPU Mode ele vai me jogar naquela mesma parte que eu tinha visto. Aqui o CPU ele vai vir para cá. Vamos ver a parte de log aqui, que eu acho que também é pertinente falar dessa parte de log. A parte de log, cara, ela vai te dar todos os eventos que ocorreram no determinado tempo aí na sua CPU. Então isso aqui é muito interessante para quê? Isso aqui é interessante para você ter um histórico de máquina, né? Você saber o que aconteceu. Então vamos supor, se você está tendo uma falha intermitente ou você está tendo um problema recorrente, você consegue pelo histórico aqui do log ir mapeando isso e tratando aí, fazendo a tua ação. E você aqui pode ver, por exemplo, alarmes. Você pode ver falhas, minha falha é de rede, estou tendo um problema de rede. Você pode vir aqui na Field Bus, você faz o filtro, né? E aí você consegue mapear o alarme específico que você quer, tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu tive falha de watchdog. E como é que eu vou saber quando ocorreu? Lembra que eu falei da data e hora da CPU? Tem aqui, ó, aqui ele está dizendo no dia 22/9, às 9h32 eu tive um erro de watchdog, por exemplo, na conexão, tá? Conexão interrompida. Então, assim, você consegue ir mapeando e depois salvando. Se você quiser fazer um upload, tá vendo? Você pode pegar, por exemplo, esse mapeamento aqui de rede, fazer um upload e você vai salvar esse arquivo, tá? Você vai gravar esse arquivo no seu computador, tá vendo? Ele baixou aqui para mim, ó, e eu posso armazenar esses arquivos aqui, tá? Então, essa parte de log aqui é a outra parte que você deve perder um pouquinho de tempo nela para que você possa estar conhecendo bem, né? E aprendendo a utilizar essa ferramenta. Ela é muito útil para poder resolver problemas, tá bom? Então, acho que era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Tem a parte aqui de profile também, tá? Mas acho que num geralzão, era o que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Era essa questão do acesso remoto e essa questão aqui do sistema de diagnóstico. Deixa eu só falar uma coisa aqui também que eu acho que é pertinente falar. Esse navegador aqui, né, é um navegador que... esse sistema aqui é um sistema que vai rodar nos navegadores mais atuais aí que você tem no mercado. Mas de repente você tem um celular mais antigo ou você tem lá uma máquina mais antiga e você quer acessar
e de repente você não consegue abrir essa interface aqui, você não consegue abrir o SDM desse jeito que eu mostrei para vocês. Existe uma segunda alternativa, que é para você acessar essa página com outro formato, um formato mais simples, mas que vai permitir que esses dispositivos mais antigos acessem também esse sistema. E aí como é que você faz para acessar? É basicamente a mesma coisa que a gente fez. A gente vai botar HTTP no navegador, tá, que você tiver. Aí você vai botar lá o IP, né, 192.168.0.70, aí vai botar SDM, igual a gente fez, só que aqui a gente vai botar um tracinho e a gente vai botar VGA, tá? Só isso. Aí a gente vai ter uma outra interface, ó. A gente vai ter uma interface mais simplificada, tá vendo? E essa interface aqui você pode estar acessando em dispositivos que têm capacidade menor ou que tem um navegador menos potente aí que não... De repente, se você tentou acessar dessa primeira forma aqui e não conseguiu, você tenta dessa segunda forma aqui que com certeza ele vai. O que muda é só esse tracinho VGA no final, tá? Mas é exatamente a mesma coisa que a gente viu, só que aqui está de uma forma mais simplificada, tá bom? Está de uma forma aqui mais contida aqui, tá bom? Então, galera, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentei ser o mais simples possível, o mais didático possível. Mas eu sei que é muita informação, né? Mas aos pouquinhos a gente vai galgando aqui, a gente vai conquistando aqui o nosso conhecimento na plataforma BIR, que é uma plataforma fantástica. E eu tenho certeza que depois desse treinamento aqui vocês vão ver ela com outros olhos. Muitas pessoas têm preconceito, né? Porque fala que você não tem acesso, é tudo fechado, mas cara, depois que a gente aprende a manusear ela, você vai ver quão poderosa essa ferramenta é e quão bom é você poder fazer projetos nela, tá bom? Então é isso, galera. Se você gosta dos cursos que eu estou fazendo aqui, tá curtindo a série, mais uma vez eu peço, né? Deixe o seu like no vídeo para você me ajudar a fazer com que o YouTube divulgue esse trabalho para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força aí, se inscreve aí no canal, é só clicar no botão se inscrever. E o like também é a mesma coisa, não custa nada, é 0,800, é de graça e você vai estar me ajudando muito e me incentivando a estar cada vez produzindo mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, galera, vou me despedindo por aqui. Um grande abraço, vejo vocês na próxima aula.